Fala você, simbora trabalhar então a parte de tipos de vírus, né, em relação ao seu ácido nucleico. Então veja só, claro, logicamente que essa aula aqui não é definitivamente para você que vai fazer Enem. Se for, cara, tira, vai-te embora fazer outros exercícios, porque não é. É uma verticalização, ou seja, um aprofundamento da parte de vírus, que os livros, na verdade, nem trazem mais, tá? Se você tiver livro antigo ou, na verdade, internet, aí sim você vai encontrar esse assunto. Se não, nem existe. Então, assim, fica muito de boa, tá? O que acontece? A gente pode pegar os vírus e classificar eles pelos ácidos nucleicos que ele tem, DNA ou RNA. Só que dentro de DNA ele pode ser cadeia simples ou dupla, RNA, cadeia positiva, negativa ou retrovírus. E aí, logicamente, qual é o intuito do vírus ao infectar uma célula? Bom, quando ele vai contaminar a célula, o intuito dele é formar RNA mensageiro. Então não importa aqui, no caso, qual é o tipo de vírus, se ele é um vírus de cadeia simples de DNA, cadeia dupla de DNA, positiva, negativa, retrovírus, não importa. É formar RNA mensageiro para que esse RNA mensageiro possa formar proteínas. E essas proteínas aqui serão somadas a ácidos nucleicos originais. Então, por exemplo, um DNA de cadeia simples, ele vai ter que replicar esse DNA, tá? Para que ele possa, no caso, colocar ali o ácido nucleico dele original. Então aqui, ó, o ácido nucleico original. Quando eu digo original, não é o ácido nucleico que infectou a célula, tá? Ele vai ter que multiplicar aquele ácido nucleico várias vezes para que ele possa na verdade, está aqui presente. Então, aquele ácido nucleico vai produzir novos ácidos nucleicos, por exemplo, de DNA, para que ele venha fazer. Então, Barreto, ele tem que fazer duplicação. Perfeito. Vai ter que fazer a duplicação para que ele tenha aqui e vai ter que fazer a síntese da proteína, que aí é o capsídeo, né, que são os capsômerozinhos. Vai ter que fazer as glicoproteínas se ele for envelopado, se ele não for, não tem problema. E aí você tem a formação de novos vírus. Então, o que é que vai acontecer? Quando você tem e quais são os tipos de vírus e o exemplo do vírus? Eu preciso colocar um exemplo aqui, um exemplo aqui, um exemplo... Não, a gente vai ver que tem a classificação de Baltimore, mas a gente não vai, na verdade, pegar todos os vírus e fazer aqui classificações e tal. Não precisa. Mas é você ter a ideia geral desse processo, tá? Quando o vírus é de cadeia simples, tá? Que é o sDNA, esse vírus, no caso, ele vai pegar esse DNA, vai formar um RNA mensageiro e vai, consequentemente, formar proteína. Mas, em geral, quando ele tem DNA simples, ele completa o DNA para depois ele formar o RNA mensageiro e assim a proteína, tá? Então, isso aí acontece em muitos casos de vírus. Ou, por exemplo, o de cadeia dupla. Cadeia dupla ele já está praticamente pronto, então ele vai abrir a cadeia dupla, vai formar o RNA mensageiro e já faz a proteína. Depois duplica o DNA e aí, consequentemente, já vai mandar esse DNA viral junto com as proteínas para os novos vírus, né? Agora, o que geralmente, a gente vai ver algumas figurinhas aqui, tá? Eu vou botar essa classificaçãozinha, tudo. Mas o que geralmente deixa o aluno meio encucado é essa história do vírus de RNA, de cadeia positiva e de cadeia negativa, tá? Quando a gente vai para essa ideia de cadeia positiva e cadeia negativa, o que é que eu coloco sempre? É assim, cadeia positiva é o RNA principal, tal qual o RNA mensageiro. Então, quando eu digo que a cadeia é positiva, esse RNA já é o RNA que pode produzir proteína. Beleza? Quando eu digo que o RNA é de cadeia negativa, eu digo que esse RNA principal, que é o de cadeia negativa, ele é o complemento do RNA mensageiro. Então, na verdade, eu precisaria fazer uma transcrição dele. Então, como assim, Bara? A gente pode botar em mais ou menos ou pode botar em bases, tanto faz, tá? Então, assim, quando eu digo que esse cara é o RNA positivo, eu digo, ó, ele já está apropriado para a formação de proteína. Então, ele pode chegar aqui, por exemplo, e já formar proteínas, tá? Só que, veja, ele precisa de proteínas e precisa do RNA positivo aqui para formar novos vírus. Só que a enzima utilizada é a RNA polimerase. A RNA polimerase, quando ela funciona, ela bota as bases complementares. Então, nesse caso, se você tem aqui como positivo, tá? Você tem as bases A, G, U, C, A. Olha só, quando eu que sou a polimerase de RNA vier aqui e fizer aqui a complementariedade, eu vou botar ó, U, C, G, G, U. E vou criar esse RNA aqui, ó. Por quê? Porque a RNA polimerase ela funciona dessa forma. Então, quando esse RNA aqui, que é esse vermelhinho, ele for formar um novo RNA, ele vai formar um RNA ó, negativo.
E aí, no caso, esse RNA negativo, ele é o complemento do RNA mensageiro. Ou seja, se o positivo é basicamente a cópia do mensageiro, o negativo é o complementar dele. E aí, veja, esse negativo vai agora fazer o quê? Vai ter que fazer síntese com RNA polimerase de novo, e aí ele consegue sintetizar várias cadeias positivas. Agora, esse novo vírus está pronto, porque ele tem proteína e ele tem aqui, no caso, cadeias positivas. Ô Bara, essas cadeias positivas podem também sintetizar proteínas? Podem. Como elas podem também sintetizar negativo de novo, positivo, e assim ele vai fazendo sua atividade metabólica. O importante é ele ter na célula as cadeias positivas e as proteínas virais para ele fazer a montagem do vírus. E aí quando ele vai fazendo a montagem, né, se for depois da biossíntese, você tem a montagem e depois ele vai ter a liberação de novos vírus. Então isso é um vírus, por exemplo, de cadeia positiva de RNA. Agora, Bara, e quando ele é de cadeia negativa? Eu vou botar de cor diferente. Então, quando ele é de cadeia negativa, ó, ele é o complementar ao RNA mensageiro. Então, ele não pode produzir proteína direto. Não tem como. Então, esse cara aqui, automaticamente, ó, ele vai ter que produzir, ó, a cadeia positiva para essa cadeia positiva produzir proteínas. Olha só. Então, nesse caso, ele não consegue produzir diretamente proteína. Esse já consegue. Então ele vai ter que produzir uma cadeia positiva, que é o RNA mensageiro de fato, para o RNA mensageiro conseguir produzir a proteína. Né? Claro que aqui a gente está falando de quê? De RNA polimerase, onde ela vai, na verdade, pegar essa cadeia e vai botar o complemento. Então é como se esse agora fosse um código aí qualquer que você quer, sei lá, vamos botar tudo A. Quando a RNA polimerase vai botar o complemento, vai botar U. E esse daqui é o que dá a proteína. Só que agora eu já tenho a proteína do vírus, mas eu preciso do ácido nucleico original. Qual é o ácido nucleico original que tem que vir aqui? Olha, o RNA negativo. Só que se o RNA negativo for a base de síntese, vai formar RNA positivo, não pode. Então, esse RNA aqui, ó, positivo, ele vai servir de molde também para a formação de quê? De RNA negativo. Porque quando eu for pegar a RNA polimerase e for colocar aqui, eu vou formar uma cadeia de RNA negativo. Claro que eu estou simbolizando o RNA com isso aqui, mas a gente poderia aqui, ó, mostrar ele como se fosse um filamento. E aí, quando esse positivo vai formar um negativo, aí ele vai fazer isso, ó, né? Vai fazer uma cadeia dupla de RNA. Aí o preto seria o positivo e o vermelho seria o positivo e o preto seria esse negativo, tá? E aqui a gente substitui a cor, diz que ele vai formar outro positivo, beleza? Porque tem essa complementariedade. Então, essa é a diferença básica entre um vírus de cadeia positiva e um vírus de cadeia negativa. Então, isso daí seria a diferença básica. Tá joia? E, logicamente, a ideia do retrovírus, né? O que seria o retrovírus? É aquele que usa uma enzima conhecida como transcriptase reversa, né? Para quê? Para formar o DNA a partir da leitura do RNA. Então, na verdade, ela vai pegar o RNA, vai ler e vai formar o DNA. E aí, veja, vai ser outra formatação que a gente vai fazer aqui. O que é que acontece nesse vírus que vai utilizar a transcriptase reversa? Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar o RNA, esse RNA de fita simples, ele aqui, ó, vai ser lido e vai formar um híbrido DNA-RNA. Então, perceba que ele criou uma fita de DNA. Então, você tem aqui, ó, o RNA, mais agora, ó, o DNA vermelho, tá? E aí você tem um híbrido. Aí, o próprio vírus consegue, na verdade, fazer o quê? Pegar esse RNA e ir substituindo ele por uma nova fita de DNA. E aí, ó, o que é incrível, ele cria um DNA a partir do RNA. Vou explicar de novo. Aqui, ó, o seguinte. Primeiro ele entra com a fita de RNA. Aí esse RNA, ele serve de molde para que a enzima transcriptase reversa pegue essa fita e construa um DNA a partir dela. Da mesma forma que a gente falou do positivo e negativo. Então, onde tem A, bota G, né? Onde tem A, bota T, perdão. Onde tem G, C, CG, TA, e aí ele vai colocando. Só que agora tem um híbrido DNA-RNA. Aí, esse RNA aqui, ele vai fazer o seguinte agora com a transcriptase. Ela vai lendo o DNA, vai formando a outra fita e vai apagando o RNA. Ou seja, ele vai sendo substituído. Isso aqui, ó, que é RNA vai sendo apagado. E aí, ó,
vai ocorrendo, deixa eu só fazer isso, agora, vai ocorrendo ó, a substituição desse RNA, até que ele tenha 2 fitas de DNA. Aí agora, a transcrição reversa ela foi feita, né? Então, deixa eu só voltar aqui para o desenho original, para a gente poder seguir com a explicação. E aí, consequentemente, alright, no problem, pronto, aí. Certo? Então, o filamento de RNA original, ele vai formar 2 cadeias de DNA. Aí, esse DNA agora, tá? Esse DNA de cadeia dupla, ó, formado a partir do RNA, aí ele vai servir de molde, aí como processo normal, vai servir de molde para a formação do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai formar a proteína. Esse é o procedimento padrão que ocorre em todas as células, e esse aqui é o procedimento que vai acontecer sob a ação de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Ok? Que é o que acontece, por exemplo, no vírus HIV, no nosso não, Deus me livre. Então aqui, ó, no vírus da HIV, né, que é no caso o vírus da imunodeficiência humana, né? E aí, consequentemente, ele vai ter essa transcriptase reversa. É uma adaptação? É, porque ele consegue transformar RNA em DNA. E aí depois ele segue o processo normal de transcrição e depois tradução, tá? Então, esse seria o retrovírus. Então, os vírus de cadeia de RNA, nós temos 3, basicamente, a gente vai ver que tem mais, tá? Tem cadeia simples, cadeia dupla e tal, mas a gente vai só comentar. E o de DNA, que é cadeia simples e dupla. Então, DNA, cadeia simples e dupla, RNA. Aí tem cadeia simples, positiva, cadeia dupla, positiva, cadeia simples, negativa. Aí tem muita coisa, mas a gente vai, no caso, simplificar, dizendo que ele tem cadeia positiva, negativa e o retrovírus. Beleza? Tranquilo? Eu vou mostrar agora uma imagenzinha e então a gente vai e encerra essa aula de tipos de vírus em relação aos ácidos nucleicos. Vamos para a imagem. Então aqui nós temos as figurinhas, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ver agora no caso essa história das cadeias. Então veja só, aqui é um vírus infectante de RNA positivo, então é um vírus de cadeia positiva, tá? Aí ó, esse vírus de cadeia positiva, lembra, ele já é no caso o original RNA mensageiro. Então ele poderia ó, fazer proteína, só que aí vamos falar do que ele está logicamente mostrando. O positivo vai, o azul, vai formar o amarelo, que é o negativo, então tá aqui o amarelo. Esse amarelo, ele vai servir, é o cadeia negativa, ele vai servir de molde para formar novos positivos. E esse positivo vai, no caso, formar a proteína. Aí, logicamente, que a galera sempre pergunta o seguinte, Bara, esse positivo já estaria apto para formar proteínas? Sim, tá? Mas aí por que na figura ele mostra o positivo formando o negativo e o negativo formando vários positivos? Para que ele aumente a quantidade de positivo. Porque um positivo, ele entrou, ele não pode formar um positivo de cara. Então vamos supor que esse vírus aqui queira formar agora 10 RNAs positivos. Aí entrou um positivo. Travou, porque ele não tem como formar positivo. Ele tem que formar um negativo. Aí esse negativo agora vai formar um positivo, depois outro positivo, depois outro positivo. Aí os positivos vão, ó, produzindo proteínas. Aí pega o RNA positivo, proteína, junta, novo vírus de cadeia positiva de RNA. Beleza? Nesse caso é um de cadeia negativa. Cadeia negativa, lembra, ele vai ter que formar novos vírus de cadeia negativa. Então, o cadeia negativa forma o positivo. Aí esse positivo ele pode servir de molde para formar as cadeias negativas, ou esse positivo aqui formado vai servir para produzir as proteínas. Então, quando o negativo vai formar positivo, ele pode formar positivo para formar negativos, ou nesse caso, o negativo forma positivo para que esses positivos produzam proteínas. Mas lembrando que a proteína vai sair com a cadeia negativa, e que o intuito do negativo produzir esse positivo foi fazer o positivo produzir proteína. E aí eu tenho proteína mais RNA negativo, aí ele sai e forma novos vírus. Já o vírus, no caso, que é retrovírus, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar o RNA e vai fazer a transcrição reversa. Veja que aqui ele tem um híbrido, ó, DNA-RNA. O DNA é o vermelho e o RNA é o verde. E aí lascou, porque se tiver alguém daltônico, me desculpa. Esse aqui que é completo, ó, esse aqui que é completo é o verde. Esse que está se formando é o vermelho, tá? E aí você vê que o verde vai sumindo aqui agora, ó, e vai tendo 2 vermelhos, ou seja, a cadeia DNA-DNA. Aí quando o DNA está pronto,
aí ele pode, ó, formar RNA, tá? E esse RNA, que é o mensageiro, vai formar a proteína. É aquela história que ele vai fazer o processo tradicional aqui, ó, transcrição, tradução. E aí, essa proteína vai sair novamente com o RNA viral, até porque foi o RNA que infectou a célula. Tranquilo? Então aí eu tenho o RNA, tenho uma proteína, só que aqui agora ele é um retrovírus. Beleza? Basicamente é isso. Agora, claro que se a gente for amplificar ainda mais, aí aqui a gente vem para a classificação de Baltimore, como eu lhe falei. E aí é bem mais complexa. Você vê que aqui, ó, ele tem um vírus de DNA duplo. Aí esse vírus de DNA duplo, ó, constitui logo o RNA mensageiro e ele já vai produzir proteína. O RNA de fita simples, ó, tá? O DNA de fita simples, na verdade um vírus de DNA de fita simples, ele vai, ó, constituir a outra fita, se junta e depois faz a transcrição e tradução. Né? Por exemplo, tipo 1 herpes, tipo 2 parvovirose. Aquela história que eu falei que não precisa você estar memorizando isso. Aqui, ó, RNA de fita dupla. Aí ele vai diretamente também, ó, formar o mensageiro e proteína, como por exemplo a gastroenterite infantil. Aí você tem, ó, RNA positivo, forma o negativo, negativo forma o positivo e o positivo forma a proteína, tá? E aí você tem aqui nesse RNA positivo, ó, dengue, febre amarela, Covid-19, né, que são vários tipos de RNAs. Cadeia negativa aqui, ó, ela vai formar positiva, positiva já forma proteína, né? E aí, consequentemente, nós temos vírus da raiva. Aqui, ó, RNA positivo, mas ele usou a transcriptase reversa. Esse RNA formou o DNA de fita dupla. DNA vai, no caso, se indexar ao DNA da célula hospedeira, tá? Isso aí vai estar no ciclo de vírus HIV. E aí, consequentemente, ele vai formar o RNA mensageiro. E aí sim é proteína. Aí é o HIV, né? E tem o da hepatite B aqui, ó, DNA de fita dupla, que forma RNA positivo. Esse aqui é o mais complexo. Aí ele usa a transcriptase reversa do RNA para formar DNA novo, para formar RNA mensageiro e aí formar proteína. Então ele tem um circuito aí bem complexo de formação proteica, mas aí já seria o vírus da hepatite B e é um vírus que também pode ser chamado de retrovírus, apesar de ser um vírus de DNA duplo. Tá? O vírus que a gente fala do HIV é de RNA positivo simples, beleza? E só pra gente fechar, tá? Isso aqui você não precisa decorar tudo isso, no máximo aí o HIV, né? Entender que ele é um retrovírus e saber o que é o positivo e negativo de fita simples, tá? Que aqui seria o 4 e o 5, beleza? E só pra gente, no caso, deixar mais claro a ideia de que da cadeia positiva e negativa, né? Do RNA, que é assim, ó, tá vendo? Essa cadeia aqui, ó, UCAAGAUCU, já seria o RNA mensageiro. Se a polimerase for pegar essa cadeia e formar outra, ela forma essa, ó, que aí já seria a cadeia de RNA negativo. Então, se eu tenho um negativo e vou formar uma cadeia, eu formo um positivo. Se eu tenho um positivo e vou formar uma nova cadeia, eu formo um negativo. Por isso que a gente diz que a polimerase de RNA ela vai formar estrutura complementar. E aí sim você entende que se eu tiver esse, eu já posso produzir proteína. Ou se eu tiver esse, eu vou ter que formar esse para esse constituir a proteína. Tranquilo? E aí, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação aos tipos de vírus, sendo obviamente a base os ácidos nucleicos que vão compor eles, tá? Então, lembrando que isso não é assunto para Enem, é um assunto extremamente aprofundado e serve sim para algumas provas específicas ou simplesmente para matar a curiosidade. Beleza? Valeu, fica na paz e até a próxima.